Olá, quarto ano. Vamos dar início a mais uma aula de geografia. O tema da nossa aula de hoje é elementos naturais e culturais dos indígenas. Esse tema está no nosso livro de geografia, nas páginas 35 e 36. Vamos iniciar? Para fazer suas ocas, os indígenas precisavam de materiais encontrados na natureza. Os índios, crianças indígenas, eles viviam em florestas, próximos à beira de rios, tá? E usavam recursos da natureza, materiais encontrados na natureza, para construir suas casas, suas ocas. O nome da casa dos índios, dos indígenas, é oca. Então, eles usavam os materiais encontrados na natureza para construir suas casas. Normalmente, os indígenas escolhem madeiras mais resistentes e duráveis para fazer a estrutura das casas, tá? Na verdade, a cultura dos indígenas interfere nas suas construções. Então, os indígenas usavam materiais da natureza para construir suas casas. Olha lá, o índio construindo a sua oca. Coloquei essa imagem aí, para vocês terem a ideia, tá? De como é feita essas ocas, tá? A cultura dos indígenas interfere nas suas construções. A casa, oca, não dura mais que a vida deles. Eles não precisam de uma casa que dure, porque, em geral, eles vão para outro local quando a coleta da região acaba. Os índios, eles montam suas aldeias em um determinado local, plantam, vivem ali naquele espaço, geralmente à beira de rios, usam tudo que a natureza oferece, mas com respeito. A relação do índio com a natureza é uma relação de respeito, certo? Sempre preservando. Usa tudo que está ali. A partir do momento que eles percebem que o solo fica pouco fértil, eles saem dali e vão para outro lugar, procurar um outro lugar para construírem as suas aldeias, as suas moradias. Então, eles não precisam de uma casa que dure, porque, em geral, vão para outro local quando a coleta da região acaba. Certo? Os indígenas veem a natureza ao redor da aldeia como sua moradia. É como se a natureza, crianças, fossem a casa do índio e as ocas, os quartos, certo? Os indígenas sabem que a natureza é a fonte de toda a existência delas. Por isso eles respeitam a natureza, preservam, ok? Toda a existência deles. Os indígenas sabem que a natureza é a fonte de toda a existência deles. Por isso, eles preservam a natureza, ok? Fazem a preservação. Eles sabem viver com a natureza, em comunhão com a natureza. E viver à beira dos rios também é importante para utilizarem essa água, para a pesca, certo? A agricultura de coivara é uma técnica agrícola utilizada pelos indígenas. Nessa técnica, eles queimavam uma parte da floresta para plantar. Sim, muitas aldeias que já trabalhavam com agricultura utilizavam essa técnica, que era basicamente assim: eles queimavam uma parte da floresta para plantar. Certo? Quando a terra ficava pouco fértil ou fraca, eles mudavam de local, transferindo a aldeia para outro lugar, como eu já havia dito antes, que eles não precisam de uma moradia que dure mais que a vida deles,
porque eles vivem se locomovendo de um lugar para o outro a partir do momento que eles percebem que a terra fica pouco fértil, ok? Esses são os elementos naturais, certo? Também tem as heranças indígenas, heranças culturais deixadas pelos indígenas. Nós temos muitas heranças culturais indígenas, certo? Palavras do vocabulário, o costume de descansar em redes, a culinária, a utilização da mandioca, o costume de se alimentar com peixes, frutas como caju, açaí, o uso das plantas para a cura de doenças, várias palavras do vocabulário, como eu já disse antes, como por exemplo, caju, abacaxi, certo? Por exemplo, Ibirapuera é o nome de um parque em São Paulo. Ibirapuera é um nome indígena, é uma palavra indígena, que significa lugar que já foi mato. Em São Paulo também tem o rio Tietê. Tietê é um nome indígena, uma palavra do vocabulário indígena, que significa rio verdadeiro. Os povos indígenas deixaram para a sociedade brasileira uma diversidade cultural que foi importante para a formação da população brasileira, ok? Realizem a leitura do texto, das páginas 35 e 36, certo? E depois, crianças, realizem as atividades das páginas 37, 38, 39, 40, 41 e 42, ok? Realizem as atividades. Olha lá, a imagem que eu falei da agricultura de Coivara. A imagem da queimada para que depois possa ser feita a plantação, certo? Para que possa ser feito o plantio. Ok? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos, crianças!